O tema que foi passado para nós, planejado dentro do roteiro aí da Escola Bíblica Dominical, aproveitando o mês de janeiro, é o ano novo, uma vida nova, sempre uma oportunidade para começar de novo e começar uma vida nova com Deus, com a igreja, com a família. É sempre uma oportunidade de renovação, não é? E nós vamos então tentar entender nessa manhã que vida nova, andar em novidade de vida, tudo isto faz parte da conversão. Nós temos o dever de andar em novidade de vida, porque isso faz parte do processo da nossa conversão. Então nós vamos começar aqui definindo o que é que nós entendemos por andar em novidade de vida, uma nova vida no ano novo, nesse ano que começa, usando a referência de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Vou precisar da habilidade dos irmãos para me ajudarem aí lendo os textos rapidamente, para a gente ganhar tempo e não perder também um fio da meada, né? Então, quando a gente lê rápido o texto, a gente não perde o calor da ideia anterior. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 6, versículo 4. O que é que nós entendemos por vida nova ou novidade de vida? Paulo vai fazer aqui uma simulação de novidade de vida ou de vida nova com o batismo. Veja o que ele diz então em Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, vida nova. Então, na medida em que alguém se converte, recebe a Jesus, naturalmente ela vai ter uma vida nova. E uma vida nova é percebida pelas pessoas. As pessoas têm que perceber isso em você. Uma experiência prática disso foi a conversão daquele endemoniado de Gadar, o gadareno, né? Ele tinha uma aparência muito perigosa, né? Ele era um homem violento, cruel, morava no cemitério, andava despido, as pessoas tinham medo, as correntes não prendiam aquele homem. E a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, no dia seguinte as pessoas encontraram aquele homem sentado, perfeito juízo, bem vestido, e as pessoas olhavam e diziam: o que aconteceu com esse homem? É vida nova. Ele teve um encontro com Jesus, ele foi livre, liberto, vida nova. Então as pessoas é que precisam perceber isso em nós. 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 7, ali do capítulo 7, versículo 6, nós podemos ler também, olha, de Romanos. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos. Agora não estou mais sujeito. De modo que servimos em novidade de espírito. Agora eu tenho um espírito novo. E não na caducidade da letra, da lei, porque a lei mata, eu estou na graça. Então aqui é uma simulação do batismo que Paulo faz. Então quando alguém recebe a Jesus e desce as águas do batismo, no momento que aquela pessoa mergulha na água, é como se ela estivesse morrendo com Jesus para o seu passado. Quando ela sai da água, ela está ressuscitando com Jesus para uma vida nova. Novidade de vida. É por isso que eu costumo dizer que o batismo por si só ele não salva, não muda a vida da pessoa. O batismo é apenas um simbolismo. É que você está morrendo para uma realidade que você vivia antes sem Deus e renascendo para uma nova realidade agora com Deus.
que é novidade de vida. Este é o sentido do batismo, né? E Paulo deixa isso muito claro para nós. E na medida em que as pessoas vão recebendo a Jesus, se convertendo, elas vão demonstrando essa novidade de vida naturalmente. E nós vamos observar aqui nas saudações de Paulo, uma série de homens que se converteram e naturalmente passaram a ter uma vida nova. Eu até estou usando aqui o termo 10 homens com uma vida nova. Não 10 homens com segredo, mas 10 homens com uma vida nova, 10 homens com uma mensagem nova. E nós vamos olhar nesse roteiro aqui, que é muito interessante, nas saudações de Paulo em Colossenses, capítulo 4. Abram a Bíblia de vocês, em Colossenses, capítulo 4, nas saudações finais de Paulo. Os irmãos vão lembrando os nomes que aparecem na saudação e nós vamos comentando rapidamente. Vamos começar? Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Qual é o primeiro nome que aparece aqui da saudação de Paulo? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro. Tíquico, ele se converte lendo as cartas de Paulo, principalmente a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Tíquico se tornou uma espécie de carteiro de Paulo. Ele levava as cartas. Paulo chega a dizer, leia essa carta lá em Éfeso, Tíquico. E ele também se tornou um agente de SOS. Os irmãos vão encontrar Tíquico ali em Atos, em Coríntios, levando donativos para as igrejas. Ele era muito generoso. Então essa foi a vida nova que ele ganhou ao ser discipulado por Paulo, né? Um fiel ministro de Deus, ministro de Cristo. Qual é o próximo nome que aparece aqui no versículo 9? Na sua companhia vos envio. Quem foi Onésimo antes e depois? Onésimo, ex-escravo, fugitivo. Onésimo, um ex-prisioneiro fugitivo, era escravo de Filemão. E ele se converte na cadeia, junto com Paulo. Ele caiu justamente na cela de Paulo. E Paulo prega para Onésio, Onésio se converte, e ele disse, agora eu vou voltar para o meu Senhor, e pedir perdão para ele, que agora eu sou uma nova pessoa. Paulo disse, então faz o seguinte, leva um bilhete, escreveu uma carta a Filemão, uma das cartas mais curtas da Bíblia, um capítulo só, curtinho, põe no bolso. E Onésimo volta para Filemão, leva aquele bilhetezinho, e naquele bilhetezinho, Paulo diz assim, receba o meu filho Onésimo, que é o gerente, algemas. Era inútil a ti, agora útil a mim, a você. Receba como meu próprio coração. Então esse casal, eles tinham um ministério que muitas famílias tinham, que era o ministério de acolher cristãos em casa, acolher missionários em casa, acolher apóstolos em casa, num tempo de grandes perseguições. Era muito arriscado fazer isso. Mas depois da conversão, Deus tocou no coração deles. Ora, a vida de vocês agora vai ser acolher os irmãos, abrir as portas da sua casa para realizar culto nas suas casas, nos lares, e acolher os irmãos. E às vezes a gente vê o seu Carlos lutando para fazer o culto nos lares, né? Mas os irmãos podem ter certeza, a igreja cristã evangélica, ela começou num lar. Essa é a história da igreja cristã evangélica. E ela mantém essa tradição, essas raízes até hoje. Como é que começa uma igreja cristã evangélica? No lar. Eu fui pastor lá no Cristão Evangélico do Jardim da Granja. Começou na casa do seu João Borges. Depois fui pastor na Igreja Cristã Evangélica do Jardim Maringá, mais 8 anos. Onde começou? A família Weber, Chico Weber, Ruth Weber, coisa simples. Começava os cultos lá, 3 horas da tarde. Conheceu, Rosana? Família Weber. Sei lá na casa dele, né? E ele se sentia assim tão patrimônio da igreja, né? Quando ele já estava com uma certa idade, ele sentava no banco lá da frente, tinha um lugar dele, ninguém podia sentar ali. Ele era fundador da igreja, ele chegava ali, às vezes o adolescente brincava com ele, né? Vamos mexer com o seu Chicão?
e sentava no lugar dele. Ele chegava, ele ficava assim, ó. Ficava bravo, não ficava? Seu Chico Velho ficava bravo. Mas a igreja começou na casa dele. Começou na casa dele, seu Chico Weber, né? E essa igreja, ela também começou, sabe aonde? Nas reuniões lá na casa do Manuel Coutinho, Ana Lúcia. E lá, e o Manuel Coutinho vai, conversa com o pastor João, olha, tem bastante família lá no Jardim das Indústrias. Por que não começar uma igreja lá? Ah, mas como? Para começar não é fácil. Então tem que alugar um prédio e convidar um pastor corajoso para começar, né? E aí me convidaram, mas me convidaram porque era diferente. Diz que já tinha umas 20 famílias. E eu fui para lá, no fim não tinha nenhuma. Tinha um grupo que veio ali do Maringá, voltou para lá, o outro foi para lá, outro foi para cá, e tivemos que começar praticamente do nada, com um grupinho pequeno de 10, 12 pessoas, né? E até brincava, olha, Deus passou a perna em mim, porque soubesse que eu não vinha, né? Mas graças a Deus, foi a melhor coisa que a gente fez. 18 anos, né? 18 anos. Mas à medida que aqueles homens iam se convertendo, eles iam vivendo uma vida nova e uma nova mensagem. Esse é o propósito de Deus para nós, mas é um desafio. E vamos ver agora o desafio para isso. Vejam que Pedro, Tiago e João, que foram os primeiros a serem chamados por Jesus, abandonaram as suas redes. 3 dias depois da morte de Jesus, eles já tiveram uma recaída. Eles não fizeram igual a Eliseu. Eliseu destruiu as pontes, porque ele tinha convicção de que não iria voltar mais a ser lavrador. Ele tinha convicção de que seria um profeta. Mas Pedro, Tiago e João ainda estavam inseguros. E aí eles voltaram às velhas redes, ou seja, eles disseram, vamos seguir Jesus, vamos ser agora pescadores de homens. Jesus falou para eles, vinde após mim e vos serei pescadores de homens. Mas eles, para segurança, guardaram as redes, vamos deixar aí, né? Se a gente tiver alguma recaída, a rede está aí, para a gente voltar a trabalhar. Então é preciso convicção, e deixar mesmo, até mesmo para o ministério. Chega um momento que você tem que decidir, ou você é pastor, ou você não é pastor, né? Tem que tomar. Aí às vezes até deixar alguns privilégios, altos salários, conforto, abrir mão de muita coisa, se você tem convicção do seu chamado. Eu que dei aula no seminário, uns bons anos, né? Sempre no primeiro ano, eu deixava os alunos falarem, que eu pegava no primeiro ano, depois o mesmo grupo no terceiro. Então no primeiro ano, a maioria deles, né, todos diziam, não, eu tenho chamado, tenho vocação, tenho chamado, tenho vocação, e alguns eram tão ousados que diziam assim, o meu chamado é me formar em teologia para ser pastor de pastores. E às vezes eram 20, 30 alunos. Quando chegava no terceiro ano, tinha 10, 8. E desses 10, 8, geralmente chegava no fim. E até hoje eu olho por aí, eles estão no ministério. Todos trabalhando, todos na obra, né? Batista, presbiteriano. Às vezes eu vou para o conselho dos pastores e encontro lá. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem? Porque vocação. Porque se não tiver vocação, não prossegue, né? Tem que ter convicção. E além da convicção do chamado, resistência ao presente século. Este foi o problema do Demas. Por isso é que eu deixei o Demas para depois. Depois, se os irmãos quiserem ler o texto em casa. Nesta carta que Paulo escreveu, todos os seus cooperadores o abandonaram. E aí ele vai citar o Demas. Ele disse, Demas, ele amou o presente século. O que significa amar o presente século? Se apegar às coisas do mundo. Os irmãos se lembram daquela parábola do semeador? Que uma parte da semente caiu no meio dos espinhos? E aí ele disse, a fascinação pelas coisas do mundo sufocaram a semente. Então quantas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, eu quero ter ministério, eu quero trabalhar para Deus, desce as águas do batismo, e começa 1 ano, 2 anos, depois se esfria.
O sistema do mundo é muito atraente. É muito atraente. Né? E aí a pessoa que veio para voar como as águias, acabam tendo um voo de galinha. Desiste de tudo. Tem muitos crentes que começam para voar como águias e acabam voando como as galinhas, né? Meus irmãos, como é importante a gente parar para pensar nesse ensino de Paulo. Vocação e chamado. É impossível alguém permanecer em Cristo se não tiver vocação e chamado. Mas o que é um chamado, né? Chamado é um convencimento do Espírito Santo, é uma unção do Espírito Santo. Quem não tem esse chamado, não consegue permanecer. Eu tenho que receber esse chamado, eu tenho que querer esse chamado na minha vida. Porque esse chamamento, ele é geral. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele. É um chamado universal. Deus está gritando hoje. Mas somente alguns aceitam esse chamado. Então, muitas vezes, nós queremos convencer. Mas quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence a ter essa vocação. A vocação de sermos filhos de Deus, filhos da luz. O Espírito Santo também ele nos convence de uma satisfação, de um prazer de poder andar com Deus, andar em novidade de vida. Ele que convence a gente de encontrar esse prazer na casa de Deus, de estar na casa de Deus, de seguir a vontade de Deus. Mas ele também nos capacita para isso. Porque quando nós temos esse chamado, é lógico que nós vamos ter recaídas no nosso dia a dia. Porque nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo ele vai nos capacitando para cumprir a nossa vocação, cumprir o nosso chamado e não desistir. Todos os homens de Deus foram chamados e se sentiram incapazes. Os irmãos se lembram, Jeremias, eu sou criança, né? O Moisés, eu não sei falar. O Amós, eu sou um boiadeiro, eu não sou profeta. Isaías, eu sou impuro. Todos eles se sentiram incapazes no seu chamado. E nós fomos chamados. Mas é o Espírito Santo que capacita, porque se ele não capacitar, a pessoa entra, assiste o culto, vai embora e não volta mais. E nós ficamos frustrados, porque achamos que nós convencemos, mas nós não convencemos. É o Espírito. Agora nós convencemos as pessoas a vir à igreja, convencemos. Podemos convencer uma pessoa para vir participar de um evento na igreja? Podemos? Podemos. Podemos convencer famílias a assistir uma cantata de Natal. Podemos convencer as famílias a vir assistir a cantata de Páscoa. Nós podemos convencer as pessoas a entrarem aqui na casa de Deus, sentar aqui com a gente. Mas depois do culto, depois do evento, elas vão embora, não voltam mais e nós ficamos frustrados. Puxa vida. Mas o fato desta família vir, dessa pessoa vir, não significa que ela se converteu. A conversão é o maior milagre que Deus realiza na vida do ser humano. Se você é convertido, o maior milagre de Deus já está na sua vida. Porque é para poucos, gente. A conversão não é para muita gente, não. Muitos serão chamados. Por que está com o coração fechado? Não quer a vocação, não quer o chamado. No fundo, não quer o chamado. Porque é difícil. Mas o Espírito Santo convence. Convence do prazer de ser um filho de Deus. Você sente falta de estar na casa de Deus, de estar com os irmãos, de estar na escola dominical. Você começa a sentir falta. Você já não tem mais prazer de estar lá no carnaval, tocando, cantando na noite. Não sente mais prazer nisso. Porque você agora é diferente. Você é uma pessoa especial. Praticamente um extraterrestre no mundo. E nós somos mesmo ETs. Porque o nosso reino não está nesse mundo. Nós estamos esperando. Não estamos esperando uma nave. Estamos esperando o arrebatamento da igreja. Então tudo nós estranhamos. E o mundo está cada vez mais ruim para nós. E nós clamamos para que Jesus volte logo. Porque não dá para aguentar mais esse sistema. O Espírito Santo nos convence. Quando uma pessoa é convertida, não adianta. Você não precisa forçar.
A própria pessoa vai demonstrar isso, que ela é nova, é uma nova pessoa, né? Mas só que nós temos que zelar por essa vocação, andar de modo digno da vocação que foi chamado. Infelizmente nós temos aí quase que 30% de evangélicos no Brasil, mas infelizmente, né, um testemunho muito ruim para a maioria. Pastores, bispas, a gente vê e ouve cada coisa. Andar de modo digno da vocação que foi chamado, né? Andar em novidade de vida é andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Primeiro Jesus disse, eu sou a luz. Depois Ele disse, vós sois a luz do mundo. Isso é andar em novidade de vida. As pessoas precisam ver a luz de Jesus em nós. Não adianta eu dizer que sou um cristão se eu for cúmplice das trevas. Porque Ele diz aqui, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai. Aí eu não aceito isso. Então nós reprovamos o sistema do mundo, porque nós somos luz, e nós podemos andar na luz. Mas nós temos também a revelação, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você tem que despojar de um para revestir do outro. É por isso que eu estou usando o exemplo do sofá, porque tem muitas pessoas que preferem renovar o sofá. Então, quando o sofá já está velho, rasgado, né? E a pessoa tem um xodó com aquele sofá, né? Fala, não vou jogar fora. Aí primeiro põe um forro, né? Põe uma toalha em cima e tal, mas é um sofá do casamento, eu não quero jogar fora. Aí o que faz? O que o irmão faz, né? Aí ele faz o quê? Vai na tapeçaria, passa um revestimento. Aí a visita chega lá, você trocou o sofá? Está novo o sofá. Não. Ele ganhou um novo Somos nós, meus irmãos. O homem sem Deus é um sofá velho, tudo rasgado, sabe? Que você não oferece ele para visita nenhuma. É aquele sofá velho, né? Mas quando você recebe a Cristo, esse sofá velho ganha um novo revestimento. Aí ele vai ser uma decoração na sala. Todos que entrarem vão admirar. Que sofá bonito, maravilhoso. Ganhou um novo revestimento, né? Não deu tempo não, mas os irmãos depois podem ler em casa, desses cacuetes do velho homem, né? Que é a mentira, a ira, furto, torpeza, idolatria, embriaguez e vai. Tudo por aí. Agora sim, viu, Deia? Esses cacuetezinhos levam algum tempo, né? Então, o novo homem vai aos poucos, parando de falar palavrão, parando de mentir, né? Ele vai parando de tomar aquela branquinha, ele vai parando aos pouco. Se ele fumava, ele vai parando de fumar, ele vai, aos poucos ele vai deixando, até ele encontrar a plenitude da graça do Espírito Santo. Mas ele é um novo homem, está revestido do novo. Então andar em novidade de vida é deixar o velho, despojar do velho e revestir do novo, em nome de Jesus. Amém?